Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando meu pai foi embora, eu tinha 8 anos de idade e a minha mãe estava grávida da minha irmã. Olha, ele saiu de casa assim de uma hora para outra, sem aviso, e foi morar com uma outra mulher. E ninguém entendeu nada, porque o papai era um homem carinhoso, ele cuidava da gente como se não existisse nada mais importante no mundo. Ele nunca deixava faltar nada. Eu me lembro das tardes que ele me colocava no colo, contava as histórias dos finais de semana que íamos ao parque. Ele era o nosso herói. A mamãe o chamava de super marido, mas tudo mudou quando ele conseguiu um novo emprego. No começo parecia um sonho, sabe? Ele vinha para casa feliz, falando sobre os novos colegas, as novas oportunidades que aquele trabalho traria. Mas, aos poucos, essa felicidade se transformou em distância. Primeiro, ele começou a chegar tarde, depois, mesmo quando estava em casa, parecia ausente, não tinha paciência com mais nada e nem com ninguém. E até de nós, a família dele, ele se afastou. E a minha avó, percebendo a mudança de comportamento do papai, vivia perguntando o que ele tinha. Mas a única coisa que ele respondia era que as pessoas estavam vendo demais. Bom, eu era pequeno para entender, mas eu sentia que a sua presença ia diminuindo a cada dia que se passava. E no final, ela sumiu de vez. No dia em que o meu pai saiu para o trabalho levando tudo o que era dele, a mamãe disse quase que chorando que ele não ia mais voltar. Na época, ela tentou explicar de uma forma que eu pudesse entender, mas não tinha o que fazer. A minha mãe, mesmo grávida, ainda trabalhava para ajudar na renda de casa. Ela fazia unhas, vendia mercadorias, fazia bolo. Ela era uma lutadora. E o meu pai, mesmo sabendo que tinha uma mulher incrível, virou as costas e a mamãe seguiu segurando as pontas. A família do meu pai? A família do meu pai não aprovou o que ele fez. Eles ficaram tão chocados quanto nós. Ele não só abandonou a mim, a minha mãe e a minha irmã ainda por nascer, mas também deixou para trás os próprios pais, porque os meus avós dependiam dele. Eles haviam passado a vida inteira trabalhando na roça, sem nunca conseguir o direito à aposentadoria. E o meu pai, quando se formou em engenharia, mandou trazer os pais para São Paulo e prometeu que cuidaria até o final. Mas não cumpriu a promessa e quando se apaixonou por uma outra pessoa, largou tudo. Olha, eu me lembro das tardes em que a minha avó aparecia na cozinha da nossa casa para ajudar a minha mãe com um jantar, ou até do meu avô sentado na varanda contando histórias da infância do meu pai. Era como um ciclo de troca e de apoio. Nós morávamos todos no mesmo quintal. A nossa casa ficava na frente e os meus avós moravam no fundo, em uma boa casa que o meu próprio pai havia planejado e construído. Olha, ele dizia que era o mínimo que podia fazer por quem o criou com tanto sacrifício. Era uma relação de dependência, mas também de cuidado. E sabe, o vovô tinha um grave problema de coluna. Ele não conseguia nem varrer o quintal sem sentir dores terríveis. Passava os dias sentado
em uma cadeira de balanço na varanda, tentando ocupar o tempo com pequenos concertos, sabe? Ou simplesmente olhando o movimento do quintal. Já minha avó sofria de um problema cardíaco que limitava até mesmo as tarefas mais simples. E por isso a minha mãe havia decidido abrir mão de trabalhar fora para cuidar deles. Ela achava que isso era o certo a se fazer. E apesar do cansaço de cuidar da casa deles e da nossa, ela nunca reclamava. Já o meu pai sempre foi o centro dessa dinâmica. Ele trabalhava para sustentar a casa e garantir que não faltasse nada para ninguém. Mas quando ele saiu, toda a estrutura, desabou. A minha mãe, que já tinha uma rotina cheia, teve que assumir ainda mais responsabilidades. Olha, ela estava grávida e passou a cuidar de mim, dos meus avós e ainda da casa. Ela se desdobrava, sabe? Eu me lembro que, apesar de todo o cansaço, a minha mãe não se permitia desanimar. E foi então que teve uma ideia que na época foi brilhante, mesmo sem entender completamente o sacrifício que isso implicava. Na frente da nossa casa estavam construindo um prédio de apartamentos e a minha mãe percebeu que, por ser uma obra grande, os restaurantes ficavam longe. Os trabalhadores almoçavam assim, de qualquer jeito, muitas vezes comendo até pão ou algo improvisado, e foi aí que ela decidiu começar a fazer marmitas. No início, sem muita experiência, claro, mas a minha mãe se empolgou e fez muita comida. Era o seu primeiro dia de vendas e ela queria que tudo fosse perfeito. A cozinha de casa parecia até uma fábrica, mas na hora de vender, as coisas não saíram como ela esperava. Conseguiu apenas vender 2 marmitas, 2 entre muitas que havia preparado. E sobrou, muita comida. Mas muita comida mesmo, mais do que poderíamos consumir. E eu vi o olhar dela de frustração, mas também de preocupação, porque aquilo era mais do que desperdício, era o pouco dinheiro que ela tinha indo embora. Mas como a mamãe não era de se deixar abater, ele olhou para toda aquela comida e tomou uma decisão. Como nós morávamos no centro da cidade e por ali haviam muitos moradores de rua, ela decidiu que não podia deixar toda aquela comida estragar enquanto haviam tantas pessoas passando fome. E foi aí que ela chamou a mim e o meu avô e pediu a nossa ajuda, e juntos fomos entregar comida. E aquela cena, sabe, ficou gravada na minha memória. A minha mãe entregava cada marmita com um sorriso sincero, sabe, como se aquele simples ato fosse um presente do tamanho do mundo. O meu avô, mesmo com a coluna doendo, andava ao nosso lado, entregando sacolas e mais sacolas, dizendo palavras de conforto. E quando nós voltamos para casa, o carrinho das sacolas estavam vazios e a mamãe o tempo todo agradecendo a Deus, dizendo que ele sabia de tudo e nos falou que iria ver se conseguia alguma outra coisa para fazer. E assim que entramos, ela se sentou em uma cadeira e começou a chorar. Sabe, não era um choro de derrota, mas de entrega, de alguém que tinha dado tudo o que podia e ainda assim não sabia o que fazer a seguir. E sabe de uma coisa? Eu chorei ao lado dela. Ela não reclamou do meu pai, nem blasfemou contra Deus. Pelo contrário,
No meio das lágrimas, agradeceu pela oportunidade de ter podido alimentar quem precisava. E as suas palavras ficaram, gravadas em mim. Deus sabe de todas as coisas e amanhã será melhor. Bom, eu me lembro que naquela mesma noite, quando eu acordei, eu a vi ajoelhada conversando com Deus. Ela estava orando, mas era uma oração diferente, sabe? Não falava em voz alta como fazia de costume. Era algo interno, um diálogo meio que silencioso entre ela e Deus. Algo que só os dois podiam entender. E eu fiquei ali parado, observando, sem coragem de interromper. Eu não entendi o que ela dizia, mas eu sentia. Era como se ela estivesse colocando toda a sua vida, as suas dores, as suas esperanças e até os seus medos nas mãos de Deus. Eu voltei para a cama e fui dormir. E acordei com alguém batendo palmas no portão. E foi aí que eu pulei da cama e, curioso como sempre, corri para ver quem era. A minha mãe já estava lá conversando com um homem que parecia ser um dos trabalhadores do prédio em construção. E eu fiquei ali parado, sabe, perto da porta, tentando ouvir sem ser notado. Mas a minha curiosidade me venceu e eu cheguei até eles. E foi aí que eu ouvi o homem explicando que havia conversado com o patrão, o responsável pela obra, sobre as marmitas que a minha mãe havia oferecido no dia anterior. Ele disse que os trabalhadores haviam feito muitos elogios à comida dela. E como os restaurantes ficavam longe e o horário deles eram apertados, ele gostaria de encomendar marmitas para toda a equipe. E a minha mãe só não pulou de alegria porque ela era um pouco vergonhosa, mas dava para ver na cara dela que ela não se cabia de tanta felicidade. E quando o homem foi embora, ela correu para a cozinha e começou a preparar o almoço de todos os trabalhadores. Olha, e a minha mãe se deu muito bem nesse ramo, porque as marmitas começaram a ganhar fama não só entre os trabalhadores da obra, mas também na vizinhança e nas redondezas. O boca a boca se espalhou rápido e a clientela, cresceu. Os meus avós, mesmo com as suas limitações, fizeram questão de ajudar. E a cozinha de casa virou um ponto de encontro, onde todos nós trabalhávamos juntos e o tempo parecia voar. E eu até entrei na dança. E com o aumento da demanda, a minha mãe percebeu que precisaria de mais espaço porque a cozinha da nossa casa, que já era pequena, não dava conta de tanta movimentação. E foi então que ela teve uma outra ideia brilhante. Ela decidiu transformar a casa dos meus avós, que ficava no fundo do quintal, em uma cozinha industrial. E eles toparam, dizendo que se era para ajudar a família a dar certo, eles topavam tudo também. E com a mudança dos meus avós, eles vieram morar conosco na casa da frente. E foi um ajuste para todos, mas de certa forma nos aproximou ainda mais. A minha mãe começou a expandir o negócio com mais organização. Ela fez panfletos e eu e o vovô saíamos entregando nas casas. E aos poucos fomos nos reerguendo. As contas começaram a ficar em dia e a mamãe finalmente começou a sentir as dores do parto. Já haviam se passado quase 6 meses desde que o papai tinha ido embora e de alguma forma a nossa vida tinha mudado completamente. E quando a mamãe saiu para ganhar a minha irmã, foi a vovó que assumiu a cozinha e o vovô ficou com a responsabilidade de entregar os pedidos. E eu, como sempre, estava ali para ajudar os dois.
E para nossa surpresa, o meu pai apareceu em casa. Ele veio porque soube que a minha mãe tinha ido para o hospital e alegou que, mesmo não querendo mais reatar o casamento, não podia negar um filho e registrou a minha irmã, mas continuou a nos negar a pensão. Olha, ele não dava um tostão para nós e por isso a minha mãe entrou na justiça. E foi uma briga feia, sabe? Porque a nova mulher dele começou a aparecer em casa e a fazer escândalos, dizendo que a minha mãe era uma infeliz e que queria estragar a felicidade dela. E a mamãe, como sempre, sabe? Ela não rebatia, ficava calada ouvindo tudo aquilo. E cansada dos desaforos daquela mulher, a minha avó ficou tão nervosa que saiu em defesa da minha mãe. E as duas começaram a discutir. Para nossa infelicidade, a minha avó passou mal e morreu. Ela tentou ser reanimada, mas não teve jeito. E o meu avô culpou o papai e não deixou ele se despedir da vovó. E desde aquele dia, o meu pai morreu para ele. Olha, a nossa vida seguiu e o meu avô se jogou de cabeça no trabalho e até se esqueceu do problema e da dor da coluna. Bom, deu tão certo o negócio que a minha mãe criou coragem e abriu um pequeno restaurante. E eu, depois da escola, ia para lá ajudar. Claro, não era assim nada grandioso, mas fazia diferença. Eu ajudava a arrumar as mesas, a limpar o local e quando o movimento aumentava, eu me virava para entregar os pedidos e organizar as marmitas que o pessoal preferia levar. O restaurante ainda estava em seus primeiros passos, mas a mamãe estava feliz e empolgada por ver o fruto do seu trabalho começar a crescer. E o meu pai, depois que colocou a mão na consciência e descobriu que tinha feito a maior burrada da vida dele, tentou reconsiderar, reconquistar a minha mãe. Mandava flores, bombons, ligava convidando para sair. Começou até a pagar a pensão direito. Mas ele não teve mais espaço na vida dela e os dois não voltaram. Bom, o tempo passou rápido e quando eu percebi, já estava crescendo e conquistando as minhas próprias coisas. Estudei bastante e finalmente me formei em administração. E apesar de sempre ajudar a minha mãe no restaurante, eu queria mais. E a oportunidade de trabalhar em uma empresa que eu sempre sonhei surgiu. E aquele passo era necessário para o meu crescimento pessoal e profissional. Mas, enquanto eu estava focando em minha carreira, a minha irmã Raquel estava enfrentando um desafio próprio, porque com apenas 15 anos ela engravidou do namorado e alegou que não estava mais apaixonada por ele e antes de mais nada queria focar no que era melhor para ela e para o filho que estava esperando. E isso foi um grande choque para todos nós, mas como a Raquel sempre foi muito firme nas suas decisões, ela fez promessas para minha mãe. E a maior delas foi que não cometeria os mesmos erros, e a Raquel cumpriu a sua promessa. E além de cuidar do filho, ela também trabalhava e estudava. Olha, não foi fácil, mas ela conseguiu e ainda se formou em educação física. O meu avô e o meu pai só conseguiram se entender no último dia de vida dele. Ele estava no hospital, em seu leito, quando o meu pai, que estava distante, há muito tempo, apareceu. E foi um perdão tardio, sabe? Mas foi libertador para os dois. E aquele momento foi uma lição de que a vida,
às vezes não nos dá segundas chances, mas nos ensina a lidar com o que ficou para trás. E de alguma forma, aquilo fechou um ciclo para todos nós. A minha mãe só se relacionou novamente quando eu e a minha irmã deixamos a sua casa. E ela teve a sorte de encontrar alguém que soube a fazer feliz.